E aí, pessoal, vamos falar sobre inflação hoje. É um dos assuntos mais importantes que a gente vai falar aqui, então preste bastante atenção, tá? Então, começando aqui, o que é inflação? Ele nada mais é do que um desequilíbrio econômico causado por uma alta no nível geral de preços de produtos e serviços. Ou seja, não adianta um produto ou um serviço aumentar o valor. Isso daí não é a inflação em si, mas sim uma alta geral de preços, entendeu? Então a gente tem que ter uma série de produtos, uma série de serviços de diversos setores da economia e pelo menos boa parte do preço desses produtos e serviços tem que estar subindo para que a inflação seja manifestada para a gente. Então vamos para uma explicação um pouco mais prática para que vocês entendam de que forma isso funciona. Primeiramente, a gente tem um Banco Central. O que é o Banco Central? Ele é um órgão responsável por regular a economia do país. É através dele que a gente busca uma estabilidade no preço dos produtos e do poder de compra na nossa moeda. Ou seja, é o Banco Central que vai manipular as taxas de juros do país e é o responsável também por imprimir dinheiro, por controlar o dinheiro da economia. Então, usando um exemplo prático, se a gente colocar no momento atual da economia, que eu estou gravando aqui no último trimestre de 2019, o que está acontecendo no país? A gente tem uma alta taxa de desemprego no país, a economia está fraca, não só aqui, mas em outros países também está acontecendo isso. Tem pouco consumo por parte das pessoas e a produtividade está bem baixa das empresas, principalmente em determinados setores. Então, a partir do momento que a gente se encontra num cenário como esse, o governo ele é responsável por fazer com que a economia gire, com que a economia aqueça novamente. E de que forma ele faz isso? O Banco Central oferece crédito de forma facilitada tanto para as pessoas quanto para as empresas. Então, o que a empresa faz? Ela pega um crédito mais barato, ou seja, que os juros que ela vai ter que pagar vão ser menores. Ela pega esse dinheiro e reinveste. Contrata mais pessoas, compra maquinário, etc. No caso de uma pessoa física, ela pode abrir um próprio negócio, investir nele com esse crédito e assim por diante. Então, o que acontece quando o Banco Central oferece esse crédito mais barato? Você tem, primeiramente, um aumento dos empréstimos, como a gente acabou de falar. Consequentemente, um aumento da produtividade. Então, se uma empresa pega um empréstimo mais barato, ela investe na própria empresa, fazendo com que gere um aumento de produtividade. Se você tem um aumento de produtividade, consequentemente você teve um aumento de emprego também. Você contratou mais pessoas para te gerar mais produtividade. A partir do momento que você tem uma quantidade maior de emprego, uma quantidade maior de pessoas empregadas, você tem também um aumento de renda. Por quê? Porque as pessoas vão receber o salário. Então, se tem mais pessoas recebendo renda, recebendo um salário, elas consequentemente vão consumir mais. Logo, se a gente tem mais pessoas com poder de compra na mão, com dinheiro na mão para gastar, para consumir, e esse consumo supera a produtividade atual que a gente tem, isso gera inflação. Por quê? Porque é oferta e demanda. Se você tem mais pessoas querendo consumir um produto e esse produto não acompanha essa quantidade de demanda, isso faz com que o preço do produto suba. E essa alta dos preços é inflação. Esse daqui é um dos tipos, é o tipo mais comum de inflação que a gente tem. Existem outros tipos. O outro tipo mais comum também que existe é a inflação por custo. E nada mais é do que um aumento no custo de produção dos produtos. Então, por exemplo, existe um produtor agrícola e para ele produzir ele necessita de alguma semente desse produto. E o preço da semente aumenta. Logo, esse custo a mais que ele vai ter pelo aumento do preço da semente, ele repassa ao consumidor. Então, é o aumento do custo de produção, seja ele de matéria-prima ou de algum outro processo produtivo,
que acarreta no aumento do preço dos produtos. Esses são os tipos de inflação mais importantes que a gente tem. Então, de que forma que a gente pode medir a inflação? Porque a gente tem que ter algum balizador para saber se a inflação está subindo ou caindo. E esse índice que a gente tem é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Essa é a nossa referência para saber em que patamar a inflação está. De que forma funciona o IPCA? Ele é um índice que estima o custo de uma cesta de produtos e serviços que reflete o padrão de vida e os hábitos de consumo das famílias brasileiras. E essas famílias brasileiras tendo como renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Ou seja, ele pega uma média desse consumo, desses produtos que contém na cesta, que a gente vai falar quais são, e com base nisso ele gera o IPCA. Então, por se tratar de um índice, ele não é aquele valor absoluto, ou seja, tem pessoas que vão sentir mais do que as outras. Por quê? Porque existem pessoas que consomem mais um tipo de produto dessa cesta e existem outras pessoas que consomem mais outros produtos dessa cesta. E que produtos são esses? A gente tem alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Esses são os itens que a gente tem dentro dessa cesta. Então, se uma pessoa consome mais alimentação e outra consome mais educação, por exemplo, o IPCA ou a inflação vai atingir de maneira diferente essas pessoas, entendeu? Mas na média a gente tem o IPCA. É ele que a gente vai seguir na maioria das vezes se tratando de investimento. E agora eu vou mostrar para vocês o histórico de inflação no Brasil. Basicamente a gente tem dois cenários importantes na hora de falar sobre esse histórico, que é a parte antes do plano real e depois do plano real. Eu não vou entrar em detalhe do que foi o plano, tudo mais, mas o importante aqui é saber que foi uma mudança muito importante para o país, porque foi ele que trouxe uma estabilidade maior na moeda, fazendo com que a inflação se mantivesse dentro de um certo patamar controlável da economia. Então o que a gente pode notar? Que desde 96 essa taxa passou a ser bem controlada pelo governo, respeitando assim os ciclos econômicos naturais que ocorrem em todos os países, que é a inflação quando está baixa, o governo adota aquelas medidas, por exemplo, oferecendo crédito, faz com que o consumo no país aumente, o consumo aumentando eleva-se a inflação. A inflação percorre aqui uma alta, um ciclo de alta, até o momento em que o governo consegue controlar essa inflação, fazendo com que ela caia novamente. E esse ciclo se repete conforme os anos. O momento que a gente se encontra é justamente esse, de baixa. E o que está acontecendo? Novamente o governo oferece mais crédito para as pessoas, incentivando a economia, fazendo com que a tendência nos próximos anos seja de uma alta. Agora, se essa alta vai ser novamente muito grande, a ponto de vir aqui para a casa dos 10%, isso ninguém sabe. Mas o melhor para o país é que ele se mantenha numa faixa bem baixa, numa faixa com menores distorções possíveis. Depois de falar sobre a inflação, agora vem a parte da Selic. Provavelmente a maioria de vocês já deve pelo menos ter ouvido falar sobre a Selic. Então, o que é a taxa Selic? Ela é a taxa básica de juros da economia do país. É através dela que o governo controla a inflação. Então, por exemplo, se a inflação está subindo, o Banco Central aumenta a taxa Selic, fazendo com que a obtenção de crédito passe a ser mais difícil. Se a obtenção de crédito for mais difícil, a tendência é que as pessoas consumam menos e tudo mais. Volta naquele ciclo que a gente falou sobre inflação. Então, basicamente, é a taxa Selic que vai influenciar diretamente na mudança da inflação. Então, aqui o histórico da taxa Selic no Brasil. Então, como que isso funciona? A cada 45 dias, o Banco Central faz reuniões, as chamadas reuniões do Copom, que tem como objetivo analisar a situação econômica do país e definir se a taxa de juros
tem que aumentar, tem que diminuir ou se manter constante. Mas vocês podem reparar que esse gráfico segue uma movimentação muito próxima do que foi o gráfico da inflação. Então, se a inflação passa a cair, a taxa de juros passa a acompanhar ela. E atualmente a gente se encontra no patamar mais baixo da taxa Selic desde que foi criado. Porém, é agora que a gente vai ver de que forma nós somos impactados na hora de investir o dinheiro. Qual é a relação entre o juros está alto, a inflação está alta e tudo mais. Então, o que são esses juros reais? Eles são a relação entre os juros e a inflação. Pensando em investimentos, é o que de fato você está ganhando. É dessa forma que a gente calcula os juros reais, porém o resultado disso daria um valor bem próximo do que se você simplesmente subtrair a taxa de juros pela inflação. Então, para explicar melhor, aqui nessa tabela nós temos os anos passados, o valor nominal da taxa Selic para esse período, o valor do IPCA e os juros reais calculados com base nessa fórmula aqui. Então, se a gente for analisar, por exemplo, em 2012, a taxa Selic estava em 8,62% no ano e o IPCA foi de 5,83%, gerando um juros reais de 2,64% nesse ano. Agora, por exemplo, se a gente pega 2015, que a taxa Selic foi de 13,47%, a inflação foi de 10,67%, gerando um juros menor do que quando a taxa Selic estava em 8,62%. Ou seja, não basta você olhar a taxa Selic pagando um valor alto, sendo que a inflação também está alta. E esse é o mesmo caso que tem acontecido agora. Como a taxa de juros está baixa, a inflação também está baixa. Então, levando em conta o momento que eu estou gravando o vídeo, atualmente a taxa Selic está em 4,72% no ano e a inflação está em 2,49%, gerando juros reais até agora de 2,18%. Ou seja, não é uma diferença tão grande se você for comparar com 2015, por exemplo, que a taxa estava em 13,47%. Então, quando as pessoas falam que a renda fixa morreu, que não serve para mais nada e tudo mais, não é bem assim que funciona. O que realmente importa são os juros reais. E é com base nisso que a gente vai se basear na hora de escolher um investimento bom. E não com base se a taxa Selic está no valor alto ou não. Então, por essa aula é isso aí. Guardem bem esses conceitos de juros reais, que a gente vai voltar a ver isso daqui mais para frente na hora de discutir sobre os investimentos.